Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma dúvida que é muito comum aqui para nós no Mato no Prato. Eu posso coletar e comer as punk da rua? Eu recebo muitas perguntas sobre isso e geralmente eu preciso buscar saber mais detalhes para poder dar uma resposta para a pessoa, porque isso não pode ser generalizado. Existem muitas variáveis entre questões relacionadas ao ambiente ou à própria planta ou ao uso que vai ser feito dela para que a gente possa entender o contexto e pensar numa resposta para isso. Mas eu posso ajudar vocês com algumas dicas. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que considerar é que tem que estar descolado na identificação das plantas. É importante para a finalidade alimentícia a gente saber exatamente que planta é aquela que a gente pretende consumir, tá bem? Então, procurem saber se aquela planta é mais comum ou se for uma planta um pouco mais desconhecida, conferir olhando em fontes confiáveis, com imagens, com fotos, fazendo comparações com outras imagens, usando o nome científico para a gente saber se aquela é de fato a punk que você quer consumir. Outro fator importante é a gente levar em conta se aquela rua, aquela avenida onde essa planta está é um lugar seguro. Se de repente ela é uma rua, uma avenida movimentada com alta circulação de carros, ou se aquele terreno já abrigou uma fábrica, um aterro, um lixão no passado, se é um ambiente em que acontecem enxurradas, enchentes, se de repente aquele solo pode estar contaminado com metais pesados. Tudo isso é importante a gente considerar para saber se pode colher uma planta. A própria proximidade com postos de gasolina, com mineração, com refinaria, a gente precisa ficar atento, tá bem? Com a contaminação do solo. Agora, por exemplo, aqui na minha rua, eu posso fazer uma caminhada e observar várias frutíferas, várias plantas, né, várias árvores e várias plantas que produzem alimento. Encontrar plantas comestíveis é muito fácil, é muito comum, mas da mesma forma como aqui na minha rua tem, quando eu tô indo para São Paulo, na margem ali do Tietê, na marginal, entrando na capital, eu consigo também observar uma grande variedade de alimentos. Tem uva do Japão, tem malvavisco, tem pimenta rosa, tem jasmim, manga, tem um monte de flores, frutos, plantas comestíveis em geral. Agora, eu posso comer a punk que está lá na beira do Tietê? Não, eu não posso, porque é um ambiente completamente poluído. Aqui, apesar de eu estar também muito próxima à rodovia, a Dutra mesmo, eu estou numa cidade do interior, o contexto é diferente e aqui no meu bairro eu tenho muitas árvores altas ao redor que protegem, que fazem uma barreira contra essa poluição, tá bem? Então, são lugares diferentes. Outra coisa que é muito importante a gente considerar é que tipo de planta você quer colher. Então, por exemplo, se você quer aproveitar as folhas de uma planta, né? Aqui na minha casa eu tenho a Ora Pronobis, ela fica no meu quintal, fica aqui na parte da frente da minha casa, próxima da rua. Então, como ela fica aqui do jardim da frente, geralmente quando eu colho as folhas dela, elas estão empoeiradas, elas estão poluídas, o que exige que eu faça uma limpeza, uma higienização muito mais cuidadosa. Primeiro eu faço uma lavagem delas na mão, né, folha por folha, até chego a usar uma escovinha e depois ela vai para a solução do hipoclorito, que eu vou falar sobre ele num próximo vídeo para vocês, tá bem? Agora, se eu quero aproveitar a flor do ipê, por exemplo, que está aqui no mesmo ambiente, eu não tenho a mesma preocupação, porque a folha da Ora Pronobis, ela fica ali até que eu vá colher. Agora, a flor do ipê não, ela dura ali 2 dias em média, e se eu não colho, ela cai e se perde, o que significa que ela fica muito menos tempo exposta à poeira, à poluição. É importante, então, pensar, a gente vai consumir a folha, a flor, o fruto, uma castanha, por exemplo, ela vai estar sempre protegida pelo fruto, ela vai estar sempre protegida por uma casca. Então, a gente sabe que a poluição não chega ali, a necessidade da higienização daquela planta, daquela parte da planta, se você não for comer a casca, se você não for consumir a parte que ficou exposta, ela é automaticamente mais segura, tá bem? Agora, como eu disse, a folha da Ora Pronobis fica ali, então ela vai exigir
um cuidado maior na hora de aproveitar, na hora de consumir, sendo então interessante, além da higienização, o cozimento também, a não ser que eu faça proveito das folhas mais novas, aproveite aquelas que são brotinhos, que têm menos tempo de vida ali, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente considerar é a planta baixa, né? O porte da espécie que você quer consumir. Eu brinco muito, né, sobre as plantas de pé de poste, de pé de árvore, né? São espécies que estão espalhadas pela cidade, são as mais comuns, aquelas inclusive entre as punk que as pessoas mais conhecem, né? Então a beldroega, o caruru, a Major Gomes, né? São plantas herbáceas, rasteiras, enfim, de pequeno porte, ou até às vezes arbustivas, né, mas também de pequeno porte, sendo uma alfavaca, uma Maria Pretinha, né, que a gente gosta tanto dos frutinhos. Essas plantas, elas estão mais suscetíveis à sujeira, não só a poluição, mas o próprio lixo que as pessoas jogam diretamente ali no pé do poste, no pé da árvore. Infelizmente, isso ainda acontece muito, né? Então é o pacotinho da bala, é uma bituca de um cigarro. A gente tem ali uma referência de que aquela planta não é segura para o consumo, de que aquela planta pode estar contaminada, não só pelo lixo que está ali, mas por outras coisas, um xixi de um cachorro que passou, ou até outras coisas mais desagradáveis da gente imaginar. Significa que aquela planta é venenosa, que ela vai matar se você consumir? Não, não significa. Mas para que a gente vai fazer uso dessas plantas se a gente tem alimento em outros lugares, né? Esses recursos são abundantes e a gente não tem necessidade de se colocar em risco, tá bem? Então, quando a gente vai consumir essas plantas, é necessário que a gente sempre observe o lugar onde elas estão crescendo e, com isso, a necessidade de uma higienização maior ou até mesmo, além da higienização, o cozimento, tá bem? Dessas plantas. É importante que você considere, né, se essa planta está dentro do seu quintal, ela vai estar mais segura, né, do acesso, a não ser que você tenha cachorro, gato, bicho que faça xixi ali no seu jardim. Caso contrário, é um ambiente controlado, você sabe a procedência, você conhece aquele solo, né, se maneja aquele solo, se é um lugar onde você já está instalado há mais tempo, então você pode coletar com muito mais tranquilidade. Mas a necessidade da higienização, ela sempre, né? Ela é permanente, tá bom? Sempre partindo do bom senso, da observação, tá bem? Às vezes é um terreno, é a casa do vizinho, é um quintal, um terreno baldio da sua rua. Posso comer aquela beldroega, né, que nasce ali na rachadura do muro? Pode, né, mas sempre considerando a necessidade de uma higienização e provavelmente do cozimento, se ela vem de um espaço que você não controla, tá bom? Mas a dica colha sementes. Se aquele é um ambiente em que você não confia e aquela espécie é uma que você está procurando faz tempo, não vai encontrar em outro lugar, você pode coletar uma muda, você pode coletar sementes, né? A Major Gomes que eu falei aqui, passa a mão ali nas bolinhas, tira a semente e lança no seu quintal e planta num vaso, numa jardineira da sua casa. Pode ser que demore um pouco, né? Como eu já coletei o pepininho, já contei aqui para vocês, o pepininho eu peguei de um alambrado de uma escola numa outra cidade, trouxe, lancei as sementes no meu quintal. Demorou mais de ano, mas elas nasceram. Essas plantas podem ser, né? É claro que elas vão ter o tempo delas, mas elas podem ser mais temperamentais, mais difíceis, mas elas são muito produtivas, aceitam uma grande diversidade de ambientes, são rústicas, né? Então são resistentes, por isso vale a pena essa tentativa, esse manejo para a gente tentar cultivar no nosso quintal, até porque assim a gente aprende mais sobre essas espécies, conhece o comportamento delas e tem mais tempo de convivência com elas para a gente aprender, de repente, mais formas de consumir, mais formas e mais partes delas que a gente possa aproveitar. Tá bom? Então, em relação a estar dentro do nosso quintal ou fora, é uma variável super importante. Agora, fora da nossa casa, se essa espécie for de um porte maior, né? Agora, não mais falando sobre essas mais rasteiras, mas das árvores mesmo, como aqui a gente tem próximo, né? A néspera. Esses dias eu tava subindo a rua, passei embaixo de um pé de siriguela. Eu nunca tinha me dado conta de que aquilo era uma siriguela, mas ele tava frutificando, tava carregado. Então eu fiquei impressionada com essa fruta tão valiosa, tão rara, próximo aqui, né? Rara aqui na minha região, na minha cidade,
próximo aqui da minha casa, né? Assim como também o sabugueiro da minha vizinha. Hoje eu tenho sabugueiro aqui no meu quintal, mas antes a gente coletava ali na frente da casa dela. Existe a necessidade da higienização? Existe. É sempre importante a gente fazer essa higienização. Mas se são espécies de porte mais alto, a gente sabe que elas são mais seguras para o consumo porque não tem contato com essa sujeira dos passantes por ali, tá bom? E aí, se for fruta que a gente come a casca, a higienização precisa ser, né, a observação primeiramente, o cuidado ao coletar, e aí a higienização é sempre mais importante ainda do que, como eu já falei no caso das castanhas, aquelas que a gente vai consumir só o interior, tá bem? E aí, como eu falei muitas vezes aqui sobre a higienização, eu vou deixar, né, vou fazer essa deixa para o próximo vídeo em que eu vou falar das maneiras mais corretas de se higienizar e de se aproveitar essas plantas que porventura a gente colhe na rua, tá bem? É o mesmo cuidado que a gente teria com a planta que a gente consome, que a gente compra na feira ou no mercado, porque a gente também não tem controle da procedência do lugar de onde elas vieram. Então os cuidados são praticamente os mesmos, tá bem? Se você gostou desse vídeo, gostou das informações que eu passei aqui, curte aí, comenta, sugere os temas para os próximos, dá essa força para o nosso canal, se inscreve e aí a gente conversa no próximo vídeo sobre a higienização dessas plantas e as soluções mais seguras para se fazer esse aproveitamento das punk, tá bom? Um beijo, pessoal, muito obrigada e até mais!